Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos hoje no quinto domingo da Páscoa. Hoje receberemos mais um convidado especial, ele já chegou. Deixa eu mandar aqui o convite para ele. Quem será? Aqui conosco. Uma boa tarde, Rafael. Deus abençoe, meu irmão. Boa tarde, João. Boa tarde, Jefferson. Seja bem-vindo, alegria tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, a alegria é minha. Então eu vou pedir que você se apresente, João. Você está aqui pela primeira vez, então diga aí de onde você é, a que denominação pertenceu, quando foi sua conversão. Em breve nós vamos marcar uma live para o João dar o seu testemunho. Muito bem. Eu tenho 38 anos, sou porto-alegrense, moro no Rio Grande do Sul, sou casado, tenho 2 filhas e recentemente retornei à Santa Igreja depois de 4 anos como adventista do sétimo dia. Foi uma experiência muito impactante, foi uma verdadeira conversão. Posso usar o termo sem nenhum melindre, porque muitas coisas mudaram na minha vida a partir desse retorno, a partir dessa decisão. Foi algo bastante refletido, Jefferson. Foi, não diria calculado, mas foi algo bastante racional, com bastante estudo, o que tornou muito convicta a minha decisão e o meu movimento. Então hoje, desde que eu posso dizer que eu recebi todos os sacramentos que me faltavam, que foi em dezembro último, já se vão aí 5 meses que eu engatinho de novo, em meio aos bancos da Santa Igreja. Então, o pessoal está falando bem do seu cenário. Então, como eu dizia anteriormente para o Jefferson, a gente se falou antes de entrarmos ao vivo, eu recebi hoje um convite de um amigo, de um casal de amigos, pais de uma amiguinha da nossa filha, para fazer um passeio de barco aqui em Porto Alegre, no Rio Guaíba, em um dos dias mais bonitos do ano, um céu azul, sem nenhuma nuvem, um lugar maravilhoso. Eu vou dar uma girada aqui para vocês terem uma ideia de onde eu estou, ó. Um lugar em meio à natureza, a criatura contemplando a criação. Então, estou muito feliz aqui, por também estar ocorrendo aqui esse momento contigo. Amém. Então, vamos embora. Deixa eu proclamar o Evangelho aqui. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Glória a você. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. João, fique à vontade. Pois bem. O evangelho de hoje, ele, assim como toda palavra, ela deve produzir um efeito prático na nossa vida. O evangelho de hoje, ele não é diferente. E ele é eloquente nesse sentido. Porque aqui nós estamos verificando
o efeito, o resultado de uma vida com Jesus Cristo. Ele próprio nos diz que ele cortará aqueles que não estiverem ligados a ele, e usa a figura da videira, e que nós seremos os galhos, né? Aqueles que não estiverem bebendo da seiva de Cristo serão cortados. Já aqueles que estiverem se alimentando dessa seiva haverão de dar frutos, e muitos frutos. A primeira leitura do dia, ela remete a São Paulo, que foi um dos principais ramos dessa videira, um dos principais galhos, que ajudou a lançar os alicerces da igreja nos primórdios, né? Durante a igreja primitiva, em meio às lutas e às dificuldades daquele tempo. Então, olhar para Paulo, olhar para a conversão de Paulo, mostra um aspecto do evangelho do dia. A necessidade que a purificação que Cristo quer fazer em nós, a exemplo de Paulo, deve ocorrer para que nós possamos dar os bons frutos que se espera de um cristão. A purificação diária, através de uma comunhão verdadeira com Jesus Cristo, uma vida de santidade, pautada por uma vida de sacramentos. Essa é a vida que Cristo espera para os seus ramos. E estar na videira significa estar com Cristo em todos os sacramentos, mas especialmente na Sagrada Eucaristia. Um outro aspecto que me ocorre a partir da leitura do Evangelho do dia é o fruto enquanto discipulado. O fruto, o ramo, ele vai frutificar. O bom ramo, ele vai dar testemunho. O bom ramo, ele vai resplandecer em si os aspectos, as virtudes de Cristo, a bondade, a misericórdia de Cristo. Nesse sentido, o Evangelho, ele não pode ser outra coisa que não prático. E essa prática, ela parte de uma busca constante, sob pena de sermos cortados. Ela precisa se alimentar diariamente de Cristo. E ela, numa outra ponta, ela vai se manifestar no nosso dia a dia, nas nossas relações, no nosso testemunho. O discipulado, o bom discipulado, ele pode ser resumido numa frase cuja autoria não me ocorre. Mas a frase diz o seguinte: que nós possamos pregar por onde formos. E, se preciso, usemos de palavras. Então, o nosso testemunho prático, essa purificação, essa conexão com Cristo, ela deve se traduzir naquilo que nós somos. E que as nossas atitudes possam discipular, possam semear a palavra. Eu faço naturalmente uma conexão ao ler o Evangelho com a minha experiência protestante. O Evangelho de hoje, ele também fala da necessidade de obras. E essa é uma expressão muito difícil para o protestante. O protestante não compreende muito bem a necessidade das obras. Enquanto a palavra é permeada dessa exortação de que o nosso cristianismo, ele tem que ser partido da fé, mas ele tem que se traduzir em obra, porque São Tiago bem disse: de que adianta a tua fé se ela não se traduz em obras. Então, eu vejo hoje no catolicismo e no Evangelho do dia uma provocação para que nós não nos acomodemos em apenas declarar a nossa fé, mas que nós possamos demonstrar a nossa fé, a nossa conexão com a videira, a nossa conexão com o Deus de misericórdia, mas que também é todo-poderoso, e Ele está prestes a tirar aqueles mornos, aqueles que não dão bons frutos,
que Ele tenha misericórdia de nós e que o Evangelho do dia seja uma realidade na nossa vida. É interessante você falando um pouco dessa realidade das obras, não é? Porque a primeira grande obra que nós temos que fazer com relação a Deus é o amor. E o amor não é algo passivo. Quem ama faz atos, faz obras, faz coisas reais e concretas para demonstrar o quanto que ama aquela pessoa que diz que ama, não é? Então, nós, quando sabemos que da fé, o resultado prático da fé são as obras, nós não estamos dizendo que fazemos isso por mérito humano, porque eu vou ser salvo por obras, porque eu faço boas obras. Não. Se fazemos boas obras é por conta de Cristo, por estarmos ligados à videira. E depois nós podemos até repetir, como São Paulo: sou o que sou pela graça de Deus. Amém. É impossível desconectar o caminhar nas pegadas de Cristo, das obras, porque Cristo se direciona à grande obra da cruz. Ele age, ele pratica algo, ele se dá em sacrifício. Isso é operativo, isso não é simplesmente místico. Isso aconteceu no mundo dos fatos. Então, não há como negar. E quem está ligado à videira através das boas obras sabe o quão preenchedor do nosso coração é a gente viver para o próximo, o quão bom é a gente sair de si e estar vivendo na horizontal, vivendo para o outro que está ao nosso lado, compreendendo, mais uma vez, a palavra prática, ela vai ser a tônica desse nosso bate-papo, compreendendo de forma fundamental aquilo que Cristo disse quando perguntado o que era necessário para a salvação. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E amar a Deus, amar ao próximo significa amar a Deus. E a gente só pode amar através de boas obras, através de sacrifício, através da resignação com as coisas do mundo. Santa Catarina de Sena dizia que o amor a Deus e às almas é a mesma coisa. E engraçado que a segunda leitura de hoje trata disso, porque diz: filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações de verdade. 1 João. Então, João, não é só com palavras, mas com ações e de verdade, com obras. Com obras. Cristo disse no Evangelho de São João 13:35, se eu não me engano, está registrado, que conhecerão os meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Ou seja, se alguém como se manifesta o amor? Como é possível perceber, captar se há ou não há amor em algo, se não for através de obras? Se não for através de uma vida prática, dedicada ao serviço. Voltando de novo ao mestre, aquele que quiser o maior que seja o menor, que seja uma liderança servente. É magnífico, e isso traz resultados na vida, isso traz bálsamos na vida. Deus abençoa quem pratica o amor. E que Ele encha desse amor, que Ele encha de fé, que Ele encha de esperança, todas as virtudes teologais, aqueles que nos assistem, Jefferson, para que eles colham os frutos em suas vidas. Nós estamos falando de frutos também. Que os frutos sejam abundantes, sobretudo naquilo que as pessoas mais precisam espiritualmente, materialmente também, e que nós tenhamos o fruto da perseverança, o fruto da coragem. O Timóteo puxou a âncora. Teve uma coisa que você falou no início, né, que eu quero até retomar, porque o Evangelho ele enfatiza bastante a questão do permanecer em Cristo, permanecer em mim,
que eu permanecerei em vós, que é a realidade da Eucaristia. Perfeito. Então, pode falar. Que foi uma descoberta. Jefferson, eu percebo na minha vida, desde que eu me tornei católico, uma máxima que eu sempre utilizava enquanto protestante. E veja, quando eu faço essa distinção, não é de maneira nenhuma pejorando os irmãos, seja lá como podemos chamar os protestantes. Porque há muita busca ali, e eu tenho certeza de que o que me trouxe para dentro da igreja novamente foi o amor pelo Senhor Jesus Cristo. Aonde eu quero chegar dizendo isso? Eu quero chegar que o nosso discipulado, o discipulado do teu apostolado, que tu bem conduz já tem um bom tempo, ele mostrando para os protestantes que Cristo ele se encontra vivo no altar da Igreja Católica, isso haverá de despertar o desejo por entender melhor a Sagrada Eucaristia, que foi o que aconteceu comigo, porque eu era apaixonado pelo Senhor Jesus Cristo enquanto protestante. Pela graça de Deus, eu já bebia dessa seiva. E quando eu descobri que, só um pouquinho, compreendi filosoficamente a transubstanciação e pela fé, acreditei de todo o meu coração que ele está ali transformado, que aquele pão se reveste do corpo de Cristo, que aquele sangue, que aquele vinho se reveste do sangue de Cristo, eu corri ao encontro como uma criança corre em direção ao seu pai e à sua mãe. E ali eu encontrei Cristo, e é ali para onde eu vou agora. Não demora, eu vou à missa das 18 hoje, eu não posso mais ficar sem isso. Eu vou abrir mão disso aqui, agora de tarde. Vou pedir para o Chico, antecipa o nosso retorno, porque eu tenho um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Não consigo mais ficar longe. Ele está me ouvindo aqui, ele está dando risada. Mas é isso. Então, todo aquele que entender que Jesus Cristo está no altar, na Sagrada Eucaristia, ele vai correr para dentro da igreja de volta. E isso acontece há 2000 anos. E é interessante porque há uma reciprocidade aqui na recepção da Eucaristia. Nós permanecemos nele e ele permanece em nós. Então, vamos dizer assim, nós tocamos a Cristo, nós, de forma real, concreta, estamos com ele, permanecemos nele, ele dentro de nós, ele que produz em nós as boas obras, ele que nos deixa em estado de graça, faz com que nós estendamos isso numa vida de santidade, com uma vida santa, com obras que são preenchidas, que são tomadas pela graça divina. Verdade. É um mecanismo que não pode parar de funcionar. Por isso o preceito dominical. Para que a gente, no período dos 7 dias, em meio ao descanso, à alegria de comemorar a ressurreição semanal, a gente possa ir ao encontro do Senhor Jesus Cristo através do Santo Sacramento. Amém. Não sei se você tem mais alguma coisa a comentar. Não, é isso. É convidar aqueles que estão afastados do Santíssimo para que se voltem, porque a exortação, ela nos traz bálsamo, mas ela ao mesmo tempo é dura, que nós corrijamos nossas veredas, que nós entremos em caminho de santidade, para que não sejamos apartados, porque ali é dito que aqueles que não dão bons frutos serão cortados. Que nós não estejamos entre esses. E é interessante, João, você falando disso, porque às vezes as pessoas têm uma concepção muito paz e amor de Nosso Senhor, não é? É o meu amiguinho aqui do lado. Não que ele não seja o nosso amigo, mas não é simplesmente um hippie. Ele é uma pessoa real e concreta, ao mesmo tempo que ele é misericórdia, ele é plena justiça. Ao mesmo tempo que ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados
e descanso eu vos darei. Ele também disse, se vocês não produzirem frutos, se não estiverem unidos a mim, vocês serão cortados e lançados fora. E se não são frios ou quentes, que não sejam mornos, porque estou prestes a vomitar-lhes da minha boca. É um Deus justo. É um Deus justo. Ai daqueles que cairão na ira, né? Na ira de Deus. E o temor, ele não presume medo. O temor, ele parte do respeito que se imiscui com o amor nós devemos ter por esse Deus, que nos exorta por amor, que nos repreende por amor. Mais uma vez, nós voltando a falar, conforme o discípulo do amor, né, São João fala em sua primeira carta, é o amor que está aqui. Quando esse Cristo hippie, e uma questão importante que é moderna, que é a questão das uniões homo. Afinal de contas, por que Deus proíbe? Por que a palavra é tão repleta de exortações contra isso? Porque por amor ele quer a plenitude do homem. Por exemplo, na vivência da paternidade. Por amor ele quer a plenitude da mulher, através da vivência da maternidade. Então, corrijamos as nossas veredas. Entremos em santidade, em caminho de santidade. É possível. Temos aí o paradigma dos santos. Então, eis o caminho, andai por ele. Amém. Meu irmão, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela disponibilidade em meio ao passeio aí, tirar um tempinho para nós. Deus abençoe vocês que ficaram aqui conosco e compartilhem depois dessa live, tá bom? Obrigado, Jefferson, eu que agradeço, foi um prazer. E em breve espero marcarmos a nossa live para o João contar um pouquinho da sua trajetória de conversão à Santa Igreja. Amém, pode contar comigo. Grande abraço, João, grande abraço, pessoal. Deus abençoe, bom domingo. Grande abraço, bom domingo a todos.